Olá, a paz do Senhor. Com grande alegria estamos juntos, reunidos novamente nesta quinta-feira, dia 23 de abril de 2020, para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Eu aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, congregação Vila Operária, honrosamente dirigida pelo nosso querido pastor Valdemir Oliveira da Silva, quero estar com você nos próximos minutos, refletindo um pouquinho a respeito do que diz a Bíblia Sagrada, sobre mensagens edificantes para os nossos dias. Então você permanece comigo, dentro de alguns minutos nós já vamos refletir aqui, mas eu quero lembrar o que diz a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 8, versículos 24 a 27. Está escrito assim. Versículo 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhes disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém. Nós vivemos hoje dias que, em função de uma série de acontecimentos, que talvez nós pudéssemos resumir tudo isso numa palavra: pandemia, situações que trazem medo, que trazem desespero, preocupação, medo do que, por acaso, esse vírus pode causar no nosso organismo, medo do que as nossas provisões, quanto tempo que as nossas provisões, sejam elas alimentares, financeiras, vão durar, medo do que o futuro nos reserva. Mas a Bíblia Sagrada é fonte de segurança para nós, é fonte de coragem, de ânimo. E por isso nós podemos nos espelhar naquilo que diz a palavra de Deus, na esperança daqueles que, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram para que hoje nós tivéssemos alento, hoje nós tivéssemos encorajamento, hoje eu e você pudéssemos ter esperança no nosso coração. E quando nós falamos a respeito dessa passagem específica dos discípulos no barco, é interessante que eles estavam no barco, num lago. A gente tem por hábito denominar aquele lago de Mar da Galileia devido ao seu grande tamanho, mas é um mar de água doce, é um lago de grandes dimensões, e um vento sobreveio àquele lugar. Mas Jesus estava cansado, ele na manifestação humana, ele sofreu dor, sofreu fome, sofreu frio, ele estava sujeito aos sentimentos, aos sofrimentos humanos. E ele cansado, depois de um período de pregação, um período de trabalho, ali cumprindo o que era proposto para ele nesses seus 3 anos de ministério terreno, ele foi descansar. E sucedeu uma grande ventania que trouxe aflição àqueles pescadores, aqueles discípulos, que parte deles pescadores experientes, que por certo tinham já algumas noções a respeito de passar a noite no meio do mar, de passar momentos de ventania, de chuva, de tempestade. Mas essas mesmas pessoas se sentiram aterrorizadas. Agora, é interessante quando elas chamam a Jesus, os discípulos chamam a Jesus, e ele manda o mar se aquietar. Mas um aspecto muito interessante também disso é quando eles lembram que dentro do barco estava alguém que poderia dar uma solução. Dentro do barco estava alguém que poderia resolver o problema da tempestade.
E isso fez a diferença na vida deles. Todos nós, de alguma maneira, temos algum tipo de medo. Seja um medo mais simples, mais trivial. Há quem diga que tem medo de barata. E se você não tem medo de barata, você não pode ridicularizar o medo de quem tem medo de barata, quem tem medo de aranha, quem tem medo de sapo. Mas há também aqueles que têm outros medos maiores, medos de escuro. Eu diria, talvez nem tanto maiores, mas medos diferentes. Agora, o problema é quando esse medo começa a ocupar o lugar que nós deveríamos atribuir para Deus. Porque quando o medo vai crescendo, vai tomando a nossa fé. E o medo e a fé são opostos. Eles competem por um lugar nos nossos sentimentos, na nossa emoção, e onde está um, não está o outro. Então, a coragem não é a ausência de medo. Há quem diga que a coragem é você conseguir reagir diante do medo. E a melhor maneira de reagirmos diante do medo é quando nós exercitamos a nossa fé em Deus. Porque, conforme diz a epístola, a carta de João, no capítulo 4, versículo 18, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. A Bíblia tem várias e várias passagens nos encorajando a não temer, a não deixar o medo nos controlar. E algumas delas, por exemplo, o Salmo 34, versículo 4 diz: busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Também o Salmo de número 27, versículo 1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Há outras passagens como Isaías, capítulo 41, versículo 10, que nos encorajam, dizendo: por isso não temas, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Meu querido, você que está aí, às vezes de alguma forma paralisado pelo medo, ou ainda que não paralisou, mas está inquieto, está com a pulsação diferente, com tanta notícia ruim que chega pelo WhatsApp, que chega pela internet, que chega pela televisão. Lembre-se que o Senhor é a nossa força. É nele que nós podemos e devemos confiar, é nele que devemos colocar a nossa esperança, para que o medo não nos domine. Talvez você possa contra-argumentar dizendo que estamos vivendo um período nunca visto na humanidade, e por isso, nenhum cientista, ninguém que se dedica a projetar cenários futuros tenha respostas verdadeiras. Mas eu sei te dizer que o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, o Deus que pode, aquele que inspirou, aquele que é a palavra, que está todos os livros da Bíblia falam a respeito dele, esse Deus tem a solução para o medo. Esse Deus tem a solução contra qualquer epidemia, qualquer pandemia, qualquer que seja a situação que tenha tirado a sua paz. Por isso, eu te convido a firmar os seus olhos no Altíssimo, a levantar os seus olhos, a não colocar a esperança em situações passageiras, em às vezes, reservas financeiras que podem, como há alguns dias atrás, muitos viram as grandes bolsas de valores no mundo, no linguajar dos operadores, se derretendo. Ações valiosas, em questão de horas, tiveram que interromper o trabalho dos operadores da bolsa porque estavam caindo. E as pessoas que tinham a sua segurança nesse tipo de recurso, de repente viram esvair no meio dos dedos aquela segurança. Mas quando nós falamos da segurança em Deus, é algo eterno, é algo definitivo, é algo que não se conquista com dinheiro,
não se conquista por esforço próprio, mas para isso você precisa confiar integralmente em Deus. Você precisa entender que, por conta do pecado, quer dizer, todas aquelas atitudes que colocaram o homem, o ser humano, em oposição a Deus, isso trouxe morte, isso trouxe afastamento das pessoas de Deus. Agora, foi dada uma nova chance através do sacrifício de Jesus. Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Esse é o objetivo da nossa comemoração atual da Páscoa, que aconteceu há alguns dias. E o sacrifício dele foi um sacrifício de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso, é necessário que nós creiamos em Jesus, que morreu e ressuscitou, para que através dele nós sejamos reconciliados com Deus, nós sejamos reconectados com o Todo-Poderoso Criador do céu e da terra. E dessa maneira, então, através de um convite pessoal, se você ainda tem dúvidas se Deus controla a sua vida, se Jesus é quem dirige a sua vida, você pode e deve fazer um convite pessoal. Convidar a Jesus para dirigir o seu destino, em voz audível, confessar com sua boca, para que você tenha parte nessa herança eterna, incorruptível, que é desfrutar da salvação em Jesus. Ele promoveu a reconciliação da humanidade com Deus. E a partir disso, a partir dessa fé gerada em nossos corações por conta da salvação, nós não temos mais lugar para o medo. Não há lugar mais para o medo. Isso não quer dizer que eu me incomode, que outras pessoas que professam essa fé se sintam incomodadas às vezes, sintam o coração bater diferente. Mas o que acontece é que nós não podemos nos deixar dominar pelo medo. E qualquer que seja o cenário futuro, nós sabemos que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E isso é motivo de confortar o nosso coração. É motivo de estarmos alegres, felizes, porque a despeito de qualquer adversidade, nós sabemos que no nosso barco tem Jesus. No nosso barco está alguém que pode, com algumas palavras, acalmar a tempestade. Por isso eu convido você a exercer a fé como assim exerceram aqueles que se apavoraram, os discípulos que estavam no barco, que num primeiro momento ficaram aterrorizados, mas lembraram que podiam contar com alguém que estava ali no barco. Se na sua vida, se na sua casa, Jesus está presente, no momento que você se sentir aterrorizado, lembre-se de convidar, lembre-se de clamar pelo nome de Jesus, e Ele vai acalmar a tempestade. Ele vai acalmar a tempestade que por acaso se anuncia dentro da sua casa. Ele vai acalmar a tempestade que por acaso se anuncia dentro da sua mente, das suas emoções. E vai pôr ordem no seu mundo interior. Jesus é quem pode todas as coisas. O Cristo ressurreto, Ele tem todo o poder. Eu deixo para você nessa noite mais um versículo de Isaías capítulo 43, versículo 12. Versículos 1 e 2, que diz: não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasa. Essa é a promessa de Deus. Se você olhar, você vai encontrar muitas promessas de Deus, muitos aconselhamentos para dizer que você não deve temer. Não tenha medo. Tema somente a Deus. E esse temor, quando nós dizemos temer a Deus, é respeitar a autoridade dele. Se há alguma coisa que você tem que ter medo, é ter medo de perder a salvação, ter medo de perder essa proteção que só Deus pode dar para a sua vida. Por isso, creia que somente Deus, somente o seu Filho Jesus, somente o Espírito Santo podem
colocar a ordem no mar, podem trazer a calmaria para a sua vida, podem restaurar a sua vida, os seus projetos, tirar a tempestade, acalmar a tempestade com palavras e trazer admiração àqueles que observam, para que possam dizer como os discípulos disseram: quem é esse que até o mar e as ondas lhe obedecem às suas palavras? É esse Jesus que pode trazer a paz para a sua vida. É esse Jesus que pode afastar a desordem, afastar o medo, restaurar a tranquilidade na sua vida. Deus te abençoe. No próximo domingo, às 19 horas, nós estaremos nos reunindo aqui. Há alguns critérios, algumas restrições impostas por um projeto, por uma questão de um decreto estadual, um decreto municipal, e nós, como pessoas respeitadoras da autoridade terrena, sabendo que ela é constituída por Deus, nós devemos atentar a essas restrições. Por isso, a um público menor, não teremos contato físico, teremos que nos comparecer aqui vestidos de máscaras. Enfim, essas informações que, por certo, você já tem também em mente. E com relação à restrição aos maiores de 60 anos, por conta desse mesmo decreto. Mas se por algum desses motivos, ou qualquer outro motivo não citado aqui, você não puder estar conosco presencialmente aqui às 19 horas, você pode acompanhar aí da sua casa. E você pode acompanhar e crer. Crer que você clamando, a Bíblia diz que Deus não rejeita um coração contrito. Antes de terminar, eu quero convidar você para orar comigo. Bondoso Deus e Pai, o Senhor que acalma a tempestade é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E nós te agradecemos porque o Senhor está atento às nossas orações. O Senhor sabe tudo o que pedimos, sabe tudo o que necessitamos, ó Pai. Mas também a Tua palavra nos aconselha a fazer conhecidas diante de Ti as nossas necessidades. Mesmo sendo o Senhor conhecedor de todas as coisas, o Senhor se alegra em saber que cremos no Teu poder e podemos depender de Ti. Por isso nós te agradecemos. Eu te agradeço, ó Senhor, pela vida de cada um dos Teus filhos que está acompanhando nesse momento, que está orando e que crê no Teu poder, que crê naquilo que diz a Tua palavra a respeito de o Senhor poder acalmar as tempestades. Sejam elas tempestades físicas, ventanias, vendavais, trovoadas, chuvas temporais, mas também preocupações, temor, terror noturno, insegurança, qualquer que seja, Senhor, nós cremos que o Senhor pode. E nesse momento, nesta fé, nós ministramos na vida do Teu filho, da Tua filha, que nesse momento ora conosco, ó Pai, abençoando a vida dele, pedindo que o Senhor traga a paz de volta ao coração, que o Senhor mantenha a alegria no coração desses que creem no Senhor, ó Pai. E que o Senhor também permita que outras pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a grandeza maravilhosa que é poder servir ao Senhor e contar com a Tua providência, que eles tenham acesso a essa providência, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado da Tua igreja, ó Pai, tem cuidado dos Teus obreiros. Nós pedimos que mantenha a nossa cidade dirigida, guardada, ó Pai, o nosso estado, o nosso país, guardado e dirigido no Teu poder. Dá serenidade, dá sabedoria às nossas lideranças para que possam realizar as decisões corretas, para que possamos superar esse momento, ó Pai,